Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Neves e eu estou aqui para mandar mais uma dica do dia para você. E a dica de hoje é: seja específico e tenha muito mais clientes. E para falar sobre essa dica eu vou contar uma história. E hoje eu estava conversando com um amigo e ele falou da dificuldade que teve com o carro dele. Na verdade, com o som do carro dele. E ele disse para mim: Ricardo, eu tive um problema essa semana e eu sou apaixonado pela internet, eu acho a internet algo fantástico, porque ela me ajudou a resolver um problema que eu tenho. E o que aconteceu com ele? Ele tem um carro que é importado, mas de uma montadora muito conhecida. E a verdade é que o carro dele, o som do carro dele deu problema e ele não conseguia ninguém para consertar, quiçá para comprar um som novo. E ele foi buscar e ele encontrou, por intermédio de um desses sites de busca de compra e venda, um desses sites de marketplace, ele encontrou, na verdade, não um som para comprar, mas alguém que trabalhava especificamente consertando este modelo de som de carro. E ele fez um contato, pegou o contato e através de um mecanismo de rede social, ele fez contato com essa pessoa, ele embarcou o equipamento dele e o cara ainda disse: olha, se você quiser, se você precisar, eu mando um tutorial para você, você assiste o tutorial, você mesmo retira o som, você despacha para mim e alguns dias eu te retorno. E ele mandou esse material para um outro estado. O pessoal consertou o equipamento dele, o som dele, e ele teve o equipamento dele de volta para colocar no carro. E o detalhe é o seguinte: diante de tantos veículos que se encontram no país, ele só encontrou uma pessoa que trabalhava com isso. E esse prestador de serviço, esse cara, especificamente trabalha com isso. E aí você diz assim: Ricardo, como é que você quer dizer seja específico e tenha muito mais clientes? Talvez, se você pensar assim, se eu for específico, talvez eu tenha menos clientes, porque eu vou atender a uma quantidade pequena de pessoas, eu vou limitar o tipo de serviço a um tipo de perfil. O que acontece é que, se você parar para levar em consideração, nesse caso específico, quantos carros desse modelo você tem no país inteiro, por aí, e que provavelmente um percentual mínimo desse, eu não sei exatamente qual o número de veículos, mas eu sei que é uma quantidade muito grande, até porque quando esse modelo foi lançado no Brasil, muitos carros foram importados e foi muito bem vendido. Ele teve um destaque muito grande. Então a probabilidade é que um percentual, sei lá, se 10% ou 5% desses modelos derem problema, talvez a quantidade de horas que ele tem por dia para dedicar para esse serviço não seja o suficiente para atender toda essa demanda. E ele vai ter muitos clientes. Basta que ele foque em comunicar para esse público que ele resolve esse problema. E você pode pensar, mas não seria mais vantagem para ele fazer o mesmo serviço que todos os outros caras que consertam som de carro fazem? Talvez sim, mas se você parar para pensar, ele é imbatível sendo específico, porque todos os outros caras eles concorrem com todos os outros clientes, mas esse tipo de serviço só ele faz. Então, diante desse percentual de carros que vão dar problema no som, de todos os carros que foram vendidos durante esse período no país, significa que outro cara não faz esse serviço e só ele. E ele se declara: só eu resolvo esse problema. São 5 tipos de problema diferentes, ele ainda especificou. São 5 tipos de problema diferentes e eu consigo resolver os 5 ou 6 ou 7 tipos de problema diferentes, eu acho, que esse som dá. Então, olha só. Diante desse volume grande de pessoas, ele consegue resolver uma coisa. E só ele e todos os outros talvez tentem resolver esse problema, vão testar, mas ele resolve de forma específica. E ele não diz que conserta todos os tipos de som de carro, ele diz que conserta esse tipo de som de carro e atende para o Brasil inteiro. Então, olha só que ao ser específico, ele passa a ter um universo muito maior de clientes. Ele só precisa comunicar mais e dar abrangência a essa voz que ele tem, de modo que várias outras pessoas que passam pelo mesmo problema saibam que é ele quem resolve isso aí. Então, essa foi a dica do dia de hoje para você. Eu tô falando isso para você porque você também pode ser específico e eu acredito em você. Então, se você gostou dessa dica do dia, curte ela aqui, compartilha, marca 1, 2, 3, 4, 5 amigos que vocês acham que vão gostar de ouvir essa dica do dia e deixa o seu comentário aqui, se você gostou. Ou se você não gostou também, fala pra mim o que é que você achou, que eu vou ficar muito feliz em saber qual é a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo... Ah, olha só, se você ainda não curtiu a nossa fanpage,
curte ela aqui em cima e vem com a gente nessa jornada do empreendedorismo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.